bom? Só para a gente salvar depois, para todo mundo conseguir assistir. E eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente poder explicar para vocês a questão de transformação da matéria. Tá bom? Então, vamos lá. Vou falar bem rapidinho sobre o conceito. Pronto. Espera que o computador aqui vai. Ok. Então, a aula vai ser sobre transformações da matéria, tá bom? Aula de química aí para os primeiros anos. É a bateria de exercício de vocês, na verdade, inclusive, até esse slide é o PDF que vocês já têm aí com vocês, tudo bem? Vamos dar, então, prosseguimento. Então, primeiro vamos definir aí o que é transformação de matéria, né? Então, a química, ela vai estudar as transformações da matéria. Essa é o cerne do objetivo da química no sentido de estudo, né? O principal estudo da química é a matéria e suas transformações. Então, os processos industriais, os processos químicos, tudo isso é a química que estuda, tá bom? É um campo bastante grande, tem muitas áreas para serem exploradas ainda, tá? Então, definindo transformações químicas, elas são ações, né? Então, processos que vão resultar na formação de novas substâncias. Isso é a transformação química. Então, tudo que eu fizer dentro da indústria, dentro da minha cozinha, que vá transformar uma substância em outra, a gente chama de transformações da matéria, tá bom? Essas substâncias novas e tudo mais. E como que eu vou perceber essa mudança? Então, existem algumas evidências de que essas substâncias elas se modificam. Então, aqui o cheiro, por exemplo, a cor, a densidade, às vezes ele começa a flutuar ou afundar, então são evidências de que aquelas transformações estão ocorrendo. E aí eu posso definir o que é um fenômeno físico. O fenômeno físico, ele não tem mudança na substância. Então, acontecem processos, mas esses processos não alteram a substância. Quando isso ocorre, eu tenho o que eu chamo de fenômeno físico. Então, a característica do fenômeno físico é não alterar as propriedades da matéria. Eu não substituo, não faço uma transformação, não crio, vamos dizer assim, né? Não formo outras substâncias a partir de uma original. Aí tem um exemplo, né? Quando você passa de um estado físico para outro. Então a gente conhece que existem aí os 3 estados, né? Que a gente coloca para vocês dentro do ensino médio: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Quando há uma transformação de estado sólido para o estado líquido, né? O processo de fusão, isso é um processo físico, né? A água continua sendo água, ela só mudou o estado físico dela, né? Mudou só a forma como as moléculas estão agregadas. No estado sólido, as moléculas estão mais juntas, e no estado líquido, as moléculas começam a se afastar um pouco mais, e no gasoso, elas se afastam bem mais, tudo bem? Então, aqui o exemplo de transformação física ou fenômeno físico. E aí o fenômeno químico, ele é definido como essa transformação, né, de uma substância em outra. Então, eu modifico a estrutura da molécula, eu modifico a estrutura da matéria para formar outras substâncias diferentes da primeira. Então, essa é a grande característica do fenômeno químico. Eu tenho uma reação química, eu tenho substâncias interagindo e no final vou resultar em substâncias diferentes das primeiras. Essa é a grande característica do fenômeno físico, tá? E aí, como exemplo, o prego, né, ele pode sofrer essa alteração pela ação do oxigênio com a umidade do ar, que é o que a gente conhece como ferrugem. Na química, nós damos o nome de oxidação. Esse é o nome técnico porque a gente chama no nosso dia a dia de ferrugem. Então, existe lá o metal, o ferro, e ele vai sofrer essa oxidação, o oxigênio vai interagir junto com as moléculas de água que tem no ar, eles vão fazer com que o ferro se transforme em óxido de ferro, né, que é um material já
modificado, então eu tinha só o metal ferro e agora eu tenho o óxido de ferro, então eu tenho uma outra substância química diferente da primeira, tá bom? Então é o fenômeno químico e o fenômeno físico, tá? Com relação às reações químicas, tudo isso para ajudar vocês aí nas baterias. Essas transformações na química, a gente não chama comumente de transformação química, a gente chama de reação química. Já pressupõe-se, quando a gente fala reação química, que houve essa modificação de uma substância em outra, tudo bem? Então, comumente, vocês vão ouvir falar aí muito em reações químicas. E eu coloquei aqui uma figura de uma transformação química, tem também lá no meu Instagram, depois na plataforma de química, vocês vasculharem lá, stalkear lá o Instagram, vocês vão ver um experimento que foi feito também com um aluno. Aqui o que eu tenho? Eu tenho, num primeiro Becker, na verdade é o mesmo, só que a reação vai acontecendo. Eu tenho um fio de cobre aqui mergulhado numa substância química. Com o tempo, houve uma modificação visual, né? Então, visualmente, há uma modificação. E essa mudança visual me caracteriza ou me traz como evidência a transformação química ou a reação química. Então, eu tenho no líquido o nitrato de prata, ele é um líquido incolor, e o fio de cobre. Esse fio de cobre que a gente tem aí no nosso dia a dia, nas instalações elétricas, tá? Isso vai formar, então essa seta indica formação. Então aqui eu tenho duas substâncias químicas reagindo. Nitrato de prata reage com cobre, formando o nitrato de cobre, que é esse líquido azul, e a prata que se deposita no fio de cobre. Então esses cristalzinhos que a gente chama na química, né? Esses cristais são cristais de prata, tá? São pratas. É a prata depositada no fio de cobre. Há uma troca, na verdade, né? Então, o que tem de prata solúvel aqui nesse líquido, ela vai se transformar em um sólido quando a reação terminar, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo clássico de reação química, porque eu tive uma transformação da matéria. Uma substância inicial se transformou em outra completamente diferente, e há evidências de que isso aconteceu pela cor, pelo aspecto. Bom, todas essas reações químicas, pessoal, elas são representadas através de equações químicas. É isso que os químicos usam para representar as reações. Então, não é só observar um fenômeno e falar o que aconteceu, eu preciso escrever isso. Então, é uma linguagem dentro da química. E a linguagem química, ela é representada da seguinte maneira. Eu tenho a GNO3, então aqui eu tenho a fórmula molecular da substância do nitrato de prata e a fórmula molecular para o cobre. O AQ significa que essa substância ela está dissolvida em água. Tá? Ela não está líquida, ela está dissolvida em água, é diferente. Às vezes pode aparecer aqui, claro, vai estar no estado líquido aqui, mas ela está dissolvida em água. Quando aparece só líquido, é porque aquela substância está pura, só que ela está na forma líquida, que ela está dissolvida em água, é isso que representa o AQ, tudo bem? Esse S representa que a substância está sólida. Aí forma o nitrato de cobre, está dissolvido em água, mais a prata que está no estado sólido. Não se preocupem em tentar memorizar, enfim. A gente vai trabalhando ao longo do ano e vocês vão se apropriando dessas simbologias. Mas notem que os símbolos na química são muito importantes, que eles substituem a escrita mesmo. Em vez de escrever nitrato de prata, a gente usa símbolos que fica mais curto, fica mais fácil, e isso é com o tempo vocês vão se apropriando, tá bom? Eu reescrevi aquela equação inicial, lá que vocês viram, só que com a linguagem da química. Bom, numa equação química, nós temos algumas características. Todas as substâncias que estão do lado esquerdo, elas são chamadas de reagentes. E todas as substâncias que estão do lado direito, elas são chamadas de produto. Então, nós temos produtos e reagentes, tá bom? Dando continuidade, falando um pouco sobre a linguagem da química. Então, aqui eu tenho um exemplo de como pode aparecer o elemento químico na tabela periódica. Então, eu tenho o símbolo do elemento.
Então, o símbolo é importante dentro da química. Eu tenho, às vezes, é uma única letra maiúscula e, às vezes, é uma letra maiúscula seguida de uma minúscula. É uma característica da simbologia dentro da química, tá bom? E aí aqui a definição, né? Os elementos químicos são representados por esses símbolos. É isso que o químico utiliza para poder representar lá o nome, escrever ele por extenso, vamos dizer assim, né? A gente usa símbolos para ficar mais prático para a gente. E aí a definição de elemento químico. Ele é definido como um conjunto formado por átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então, dentro do elemento químico em si, eu tenho um conjunto de átomos da mesma espécie química. Quando eu falo mesmo número atômico, eu estou me referindo à mesma espécie química. Isso caracteriza o elemento químico. Onde que eu encontro isso na química, né? Na linguagem da química? Como que eu consigo identificar esse número atômico e o número de massa? Então, aqui, de uma maneira geral, né, a maioria das tabelas periódicas, elas apresentam o símbolo do elemento químico. Na parte superior é o número de massa, que é o maior número. Tá? Sempre o maior número é o de massa, porque ele representa a soma de prótons e nêutrons. Em relação ao número atômico, ele é a mesma coisa do número de prótons que eu tenho dentro do átomo. Tá? E é ele que caracteriza o elemento químico. Não existe nenhum elemento químico diferente, né, um do outro, com um número atômico igual. Então, eu não vou ter cálcio 20 e vou ter, sei lá, bromo 20. Não vai existir isso. Cada um tem o seu número atômico específico, como se fosse um RGzinho lá do elemento químico. A definição de número de massa, tá certo? Então, é a soma de prótons e nêutrons. E o número atômico, ele diz a quantidade de prótons dentro do núcleo do átomo, certo? A reação química, ela tem algumas, como vou dizer, algumas peculiaridades. Então, ela tem algumas características importantes dentro do estudo do que é uma transformação química. Eu posso analisar as reações de acordo com a energia envolvida. E quando eu falo energia, eu falo energia térmica envolvida. Tudo bem? Essa energia térmica, eu posso classificar as minhas reações em reação endotérmica, quando tem uma absorção de energia, quando ela precisa de calor para acontecer. E aí a gente tem aí um exemplo que é a ebulição da água. Quando você está fervendo a água ou fazendo alguma reação que precisa absorver energia, precisa de calor para poder acontecer, a gente pode falar que é uma reação endotérmica, tá bom? Na reação exotérmica, eu tenho a liberação de energia. Então, é o contrário. A energia é liberada para o meio. Então, esse calor é liberado. No caso, aí, a queima de uma vela, quando você acende a vela, você se aproximando, você vai sentir essas ondas de calor, você vai sentir essa energia que é o calor. Então, essa energia está sendo liberada durante um processo aí de transformação, tá bom? Então, tem essas duas situações dentro das reações químicas, que são a reação do tipo endotérmica e exotérmica. Com relação à revertibilidade das reações, eu tenho reações químicas que são consideradas revertíveis ou reversíveis, depende do autor, né? Que a gente escolheu um autor que usa esse termo. Elas são aquelas que os reagentes formam produtos e os produtos formam reagentes. Então, por exemplo, a obtenção de amônia, eu tenho reagente e produto. A característica principal de uma reação dessa para o aluno, professor, como é que eu vou identificar uma reação reversível ou revertível? Você tem essa dupla seta indicando que nesse sentido da reação, no sentido que a gente chama de sentido direto da reação, esses reagentes formam esse produto. E no sentido inverso, é o produto formando os reagentes nessa reação, ou, por exemplo, a obtenção de amônia. E eu tenho as irreversíveis ou irrevertíveis, como diz esse autor, né? São aquelas que você não consegue fazer o produto final voltar a ser reagente.
Então, a decomposição da cal, né, do carbonato de cálcio, ele é um exemplo de reação irreversível, porque o carbonato de cálcio, que é um sólido branco, quando eu queimo ele, quando tem um processo de calor, deixa eu botar aqui, quando tem um processo de calor, ele perde, né, ele se decompõe, e essa decomposição eu não consigo voltar a formar o carbonato. Então, esses produtos formados, eu não consigo fazer voltar a ser carbonato de cálcio, mesmo porque uma parte dele é transformada num gás. Aí ele se perde no meio, na atmosfera. Tá bom? Também posso classificar as reações com relação à sua velocidade. Eu tenho reações mais rápidas e reações mais lentas. E isso a gente chama de cinética química. Cinética é uma palavra que quer dizer isso, está associada à velocidade, tá bom? Então, todos os fenômenos que envolvem velocidade, a gente chama, a cinética química que estuda. Então, eu tenho reações instantâneas, que é aquelas que ocorrem rapidinho. A reação do sódio em água. O sódio ele é um metal, tá aqui. Tá? Esse metal, quando eu coloco ele em água, ele é muito reativo. E aí ele faz pequenas explosões, dependendo do tamanho do pedaço de sódio. Ele é muito mole, tá? É um metal bastante mole. Ele tem que ser guardado num líquido especial lá para não oxidar. E ele explode, né? Ele faz pequenas explosões ali. É uma reação muito exotérmica, muito forte, inclusive. Tem que tomar um pouco de cuidado. E ela é muito rápida. Né? A queima da vela, por exemplo, também é bastante rápida. Riscou o fósforo, encostou, o pavio já começa a queimar. E eu tenho aquelas não instantâneas, são mais lentas, demoram mais para acontecer, e a decomposição do alimento é um exemplo delas, né? Então, tem vários outros exemplos, mas esse é o mais próximo da nossa realidade. Você vai lá, compra uma fruta no mercado, traz para casa. Durante a semana, quando você vai ver, no final da semana lá, ele começa a amadurecer, e se você deixar, ele vai apodrecer, mas isso leva um tempo. Ele não acontece rapidamente, assim, em segundos ou minutos, por exemplo, tá? É isso que a gente tinha para falar sobre transformações químicas. São esses os aspectos que a gente tem que levar em consideração. Então, lembrando que para ter uma reação química, a substância inicial ela tem que ser transformada numa outra totalmente diferente da primeira, tá bom? E aí eu tenho alguns aspectos, né? Ela pode ser reversível, irreversível, a velocidade pode ser mais rápida, mais lenta, e eu tenho as evidências de que a reação ocorreu. Então, mudança de cor, aspecto, enfim, cheiro, às vezes barulho, né? Fogos de artifício é um exemplo disso. Essas são as características dentro das reações químicas. Aí eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa. Se quiser perguntar pelo chat, não tem problema. Pergunta lá que eu respondo aqui para vocês. A gente ainda tem um tempinho ainda para conversar. Fiquem à vontade de fazer pergunta. Entendeu? Que bom que conseguiu entender. Isso é perfeito, é maravilhoso. É isso que a gente quer, que vocês saiam daqui sem dúvida nenhuma. Vocês conseguiram conseguiram ter acesso às atividades? Estão com alguma dificuldade de acessar lá no Google as atividades? Está tranquilo? Não? Tá suave? Beleza, Carlos, tá ótimo. Então, gente, é assim. Conseguiu hoje? Que bom. Vocês têm um prazo, né, até sexta-feira, para tentar entregar essas atividades, né, o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Lá no finalzinho da apresentação, eu vou voltar aqui para vocês verem uma coisa importante aqui, que eu deixei registrado, que são os contatos para vocês tirarem as suas dúvidas. Então, vocês têm esse número de telefone para vocês ficarem à vontade para mandar mensagem. Se eu não puder, no momento, eu respondo o mais rápido possível, e também pelo e-mail. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, por favor, não saiam com dúvidas das atividades, tá bom?
Pessoas, se vocês não tiverem dúvida, se estiver tudo tranquilo, a gente tá aí à vontade para vocês perguntarem o que vocês acharem importante aí. Se não tiver nada, a gente conclui a aula e aí a gente espera um próximo encontro da gente aí no presencial ou no remoto, tá bom? Podemos então concluir a aula, gente? Se vocês estão tranquilos, sem dúvidas, eu vou concluir a aula então, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação para a gente fazer a nossa, né, os nossos afazeres aí. Agradeço, né, a presença de vocês. É importante que vocês assistam essas aulas do Zoom, tá bom? Para a gente poder tirar as dúvidas, que é o nosso meio, né? Já que a gente não pode estar lá, a gente está aqui, e a gente vai se dando, vai dando um jeitinho aí para tentar ajudá-los o máximo que a gente pode. Então, eu vou encerrando por aqui, agradecendo vocês mais uma vez, e a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchau, gente, uma boa noite e até a próxima.